Oi, gente. Hoje é um dia raro nesse canal. Passei uma maquiagem. Eu tô meio doente, talvez minha voz esteja um pouco rouca também. Então, resolvi passar uma maquiagem porque eu tava realmente com uma carinha de doente. Mas eu não queria esperar mais pra gravar esse vídeo, que vai ser um vídeo bem especial, pelo menos pra mim. Que a gente vai conversar um pouquinho sobre a escrita terapêutica, o caderno terapêutico. Desculpa. E o que raios é esse caderno terapêutico, para que serve, como faz? Eu vou explicar tudo aqui nesse vídeo para vocês. Já faz alguns anos, sei lá, uns talvez 6, 7 anos que eu venho escrevendo em cadernos. Esse aqui faz bastante tempo que eu tô com esse caderno. E eu gosto de escrever em caderno físico mesmo, mas você pode fazer no meio digital também, no bloco de notas do celular, no Notion, no Word, como você achar melhor. Mas eu gosto da sensação de pegar um lápis, pegar uma caneta e realmente escrever. A frequência que eu escrevo nesse caderninho varia muito. Tem semanas que eu escrevo todos os dias, quase todos os dias. Tem semanas que eu escrevo uma vez, assim, duas na semana. Tem semanas que eu não escrevo. Varia muito, eu escrevo conforme eu sinto necessidade, sabe? E porque é legal você ter um caderno terapêutico, o que tem de interessante nisso? Eu sinto que você tira, quando você escreve sobre seus medos, sobre as suas angústias, as suas tristezas, eu sinto que você tira um peso das suas costas. Você tem mais clareza mental também. Isso funciona muito para quem tem ansiedade. A gente sabe que a ansiedade fica vendo o problema onde não tem, criando problemas que não existem, e muitas vezes a gente acaba acreditando na nossa ansiedade e colocar ali no papel, ficar mais visual assim para você, você conseguir ler em voz alta para você mesmo. Eu sinto que te dá mais clareza, sabe? Você percebe como muitas vezes a sua ansiedade está mentindo para você e as coisas que você está pensando não fazem o menor sentido. E às vezes tem até algum problema acontecendo, mas você não precisa colocar tanta intensidade em cima disso, sabe? Sofrer tanto por isso. Eu gosto de dar nota quando eu escrevo sobre alguma coisa que tá me deixando ansiosa e tal. De 0 a 10, qual a chance disso acontecer? Qual a chance disso ser tão catastrófico quanto eu estou imaginando? E muitas vezes é tipo, sei lá, 4, 5, 2. E assim, eu tô sofrendo de uma forma tão aterradora, assim, por coisas que não precisa, sabe? Então é muito legal, eu sinto que te dá muita clareza mental e é claro, é um baita exercício de autoconhecimento. Ai, desculpa, gente, eu tô gripada, então talvez eu fique tossindo nesse vídeo. O que eu tava falando? Esqueci. Ah, tá. Eu sinto que escrever é um baita exercício de autoconhecimento também. Como eu tava falando, eu escrevo sobre. Quando eu tô triste, quando eu tô ansiosa, eu costumo escrever, porque eu sinto que dá um alívio, assim. Mas eu não escrevo só nesses momentos mais difíceis, assim, onde tem uma carga emocional, um peso maior. Eu costumo escrever também sobre coisas que eu estou gostando no momento, sobre algum livro que eu tô lendo que está me trazendo alguns insights interessantes, ou tá mudando a minha percepção sobre eu mesma, ou sobre o mundo, sobre alguma questão. Escrevo também sobre as músicas que eu estou gostando de ouvir, os filmes que eu estou gostando de ver, as séries. Eu acho que a gente perceber as coisas que a gente está gostando no momento, ou até deixando de gostar, coisas que por muitos anos você gostou, você admirou e agora você não gosta mais, não admira mais. Eu acho que isso diz muito sobre quem a gente está sendo no momento e em quem a gente vai se tornar no futuro. Então é muito legal a gente anotar isso também sobre as coisas que a gente está gostando de fazer, de consumir. Como que eu costumo escrever? Eu geralmente escrevo de forma corrida, assim, textos. Mas eu também escrevo em tópicos, quando eu percebo que eu não estou pronta para falar sobre determinado assunto, para escrever sobre determinado assunto, eu acabo escrevendo por tópicos, que foi o que aconteceu a última vez que eu escrevi, e agora eu vou fazer uma coisa muito íntima, pessoal, que eu vou mostrar a última coisa que eu escrevi aqui para vocês. Eu não sei, eu me sinto muito à vontade no YouTube. É diferente de quando eu usava Instagram. Sei, parece que aqui eu me sinto mais confortável. Não sei o porquê. Não sei se faz sentido. Mas a questão é que
sinto que estamos entre amigos. Eu penso isso, eu acho, porque aqui no YouTube os vídeos são longos, né? Então, eu acho que quem escolhe me acompanhar e assistir os vídeos, provavelmente essa pessoa gosta de mim e você também talvez me considere uma amiga. E é isso que eu sinto aqui no YouTube, que estou entre amigos, assim. Então, eu vou mostrar a última página do que eu escrevi aqui. Então, nessa última página, eu escrevi em tópicos, porque, como eu falei, tem alguns temas que eu ainda não consigo olhar, discorrer, escrever sobre. E aí eu escrevi em tópicos, como eu falei, e o primeiro deles é luto, que eu estou passando por um momento de luto, porque eu perdi meu avô e tal. E aí eu escrevi que eu não consigo compreender e aceitar a morte, porque o tempo passa tão rápido. Achei algumas fotos com os meus avós e eu me senti extremamente triste olhando essas fotos. Não sei lidar com despedidas. E são essas as fotinhas que eu achei. Esses meus dois avós já morreram. E hoje em dia eu tenho só mais esse avô vivo. E são fotos muito bonitas, né? Fotos de que eu tava feliz com eles, eu criança. E eu me senti muito mal, me senti muito triste encontrando essas fotos. Eu acho que principalmente por conta disso que eu falei. Parece que caiu a ficha, assim, de como o tempo está passando tão rápido e como aos poucos eu estou perdendo as pessoas que eu amo e eu não sei lidar muito bem com isso, mas eu sei que é uma fase do luto, né? Essa coisa de negação, de tristeza, enfim, mas eu não quis ainda discorrer de forma mais aprofundada sobre isso. Aí eu escrevi também que eu não estou muito satisfeita profissionalmente, que eu sinto que eu não tenho sido uma amiga muito presente. Nos últimos meses, assim, eu tô muito isolada, fazendo coisas mais isoladas. E sempre foi uma tendência minha em ser assim. Não sei se talvez por eu ser filha única. Então eu sempre fiz as coisas mais sozinha, assim. Eu sempre fui mais sozinha, apesar de ter amigas, né? Mas na maior parte do tempo, mesmo quando criança, eu fazia as coisas sozinha, brincava sozinha. Então sempre tive essa tendência. Mas relações de amizades, elas precisam ser regadas, né? Porque senão elas morrem. E eu sinto isso, que eu tô sendo uma amiga meio ausente. Eu venho sonhando com a mesma pessoa toda semana. Uma coisa que eu tenho anotado no meu caderninho também é os sonhos que eu estou tendo. Eu tô tentando estudar agora de forma mais aprofundada. Estou tentando, não. Eu estou estudando de forma mais aprofundada sobre psicologia analítica, então eu venho anotando os meus sonhos. Mas aqui eu também não quis discorrer sobre a última coisa que eu sonhei com essa pessoa. Mas já faz algum tempo, algumas semanas, na verdade meses, que eu venho sonhando semanalmente com essa pessoa, então eu anotei. Aí eu anotei também que eu estou com zero vontade de voltar para o Instagram. Tava fazendo um detox de 3 meses e já deu esses 3 meses, mas acontece que eu não tenho assim a mínima vontade de voltar para lá, de voltar para qualquer rede social. Então eu anotei aqui também. E a última coisa é que mais uma vez, os livros têm me salvado, e principalmente a Clarice Lispector. Tô lendo todas as crônicas dela faz 3 meses e esse livro tem me salvado. Então, como eu falei, quando eu sinto que eu não estou pronta para discorrer sobre determinados assuntos, eu acabo escrevendo em tópicos, e aí depois, quando eu sinto que eu já estou mais preparada para olhar de frente algumas questões, eu escrevo em forma de texto corrido. Outra coisa que eu tenho gostado muito de fazer também é escrever em formato de cartas. Pode ser cartas para mim mesma, para Josvane do passado, ou escrever alguma carta para Josvane do futuro. Inclusive, tenho uma cartinha que eu escrevi já tem uns 6 anos, para Josvane de 30 anos. E ela tá aqui. Confesso que tô com medo de ler essa carta. Mas enfim, vamos esperar até os 30, né, para abrir. E eu escrevo cartas também para pessoas, sei lá, alguma desavença que eu tive com alguém, eu escrevo uma carta para essa pessoa. É claro que eu não vou enviar, né, gente? É tipo uma escrita terapêutica, então é muito íntimo, é só algo de você com você mesmo. Escrevo cartas para pessoas do meu passado para resolver situações que talvez ficaram mal resolvidas. É uma coisa que eu tenho gostado bastante de fazer, essa questão de escrever cartas. Faz uns 2 meses que eu venho escrevendo esse formato de cartas e eu tenho gostado muito.
Ai, gente, teve um corte no vídeo porque meu celular tá com a memória cheia, eu não sei mais o que fazer. Não há possibilidade de eu comprar um celular com mais memória, então é difícil. Mas vamos lá, continuando uma coisa que eu esqueci de falar, que eu gosto muito de anotar também. É quando eu conheço uma pessoa ou vejo na internet, hoje em dia é mais na internet, né? Porque é muito difícil conhecer alguém novo pessoalmente. Eu nem saio de casa. Mas eu gosto de anotar quando eu sinto que eu crio um ranço com a pessoa, sabe? Quando eu vejo a pessoa e eu não gosto, nem conheço direito e eu meio que crio uma aversão, assim, um ascozinho da pessoa. Isso na minha cabeça não faz o menor sentido. E eu procuro entender como isso ressoa pra mim, sabe? Porque não faz sentido você olhar uma pessoa que você mal conhece, por meio de uma primeira impressão ali, você não gostar dessa pessoa. Você criar um ranço, um asco. Isso não é sobre a pessoa, isso é sobre você mesmo, sabe? Então é uma coisa que eu anoto muito no caderno, quando tem essas situações, assim, onde eu conheço alguém ou vejo alguém na internet e eu fico incomodada com essa pessoa, eu tento entender o porquê, sabe? Eu tento olhar para outra pessoa como um espelho e ver o que está sendo refletido de mim mesma, na verdade. E assim, quando eu termino os caderninhos, esse aqui ele tá quase no final já. Eu não jogo fora, eu guardo, tenho uma caixinha onde eu guardo esses cadernos, porque eu gosto de ler depois de algum tempo, assim, é muito legal reler, mas ao mesmo tempo tem muita coisa que dói, assim. Mas é interessante porque a gente percebe o quanto a gente amadureceu, o quanto a gente mudou, e a gente também consegue perceber situações que vão se repetindo na nossa vida. E eu acredito muito que a vida manda várias vezes a mesma situação, os mesmos problemas, pra gente conseguir revolucionar alguma coisa na nossa vida, pra gente conseguir mudar o nosso olhar, mudar o ângulo que a gente está olhando para as coisas, a nossa maneira de ver as coisas. Então é bem legal guardar o caderninho para fazer isso, para estar relendo e conseguir entender ali o que está se repetindo na sua vida, quais padrões de comportamento estão se repetindo, quais problemas estão voltando sempre para você. Tentar olhar de uma forma especial, olhar com carinho para essas situações. Ai, assim, indico muito vocês terem um caderninho, é maravilhoso. Eu acho que o caderno, ele não substitui terapia, né? Eu vejo o caderninho assim como uma extensão da terapia. Mas é legal também para quem não tem condições de fazer terapia. É uma ótima alternativa, assim, porque a gente sabe que terapia requer dinheiro e às vezes é bem caro, então não é todo mundo que tem condições de fazer. E o caderninho terapêutico, então, é uma ótima alternativa. Então era isso, espero que esse vídeo tenha feito sentido aí pra vocês e que vocês tentem fazer essa escrita terapêutica. Parece ser algo muito simples assim, mas que realmente ajuda muito, pelo menos pra mim, eu vejo muita diferença assim na minha vida. Consigo lidar muito melhor com a ansiedade, tendo a ajuda da escrita terapêutica. Então era isso, obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Um beijo.